Epístola aos Romanos, capítulo 8. Deus, estamos aqui diante da Tua Palavra, na qual só o Teu Espírito Santo nos pode dar o entendimento e nos aprofundar, Senhor, nas Tuas Escrituras. Reconhecendo isso, Senhor, humildemente clamamos a Ti, que Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, torne esse texto claro aos nossos corações. E a Tua Palavra traz vida, traz libertação, traz cura. E é isso que estamos buscando aqui essa manhã, Senhor. A sabedoria que vem do alto, na qual a Tua Palavra traz essa sabedoria. Por isso, ó Deus, nos abre os olhos e ouvidos e corações espirituais para a Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diz assim o texto: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Paulo já define aqui que há dois caminhar na vida do ser humano. Quando diz a carne, irmão, é a nossa natureza caída. E se Cristo não libertar a gente dessa natureza caída, o Espírito Santo não fizer esse parto espiritual, nós continuaríamos andando na carne. Então andar na carne entenda como natureza caída. Então Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Então, irmão, nós estamos em Cristo para não andar mais segundo a nossa natureza caída. A não compreensão logo no início desse texto pode complicar a nossa vida lá na frente, mas segundo o Espírito. Então agora quem me dirige é o Espírito Santo. Ele vai dirigir minhas atitudes, minhas ações, o meu proceder. No 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, porque Ele cumpriu, me livrou da lei do pecado e da morte, que eu estava preso nela. Porque Paulo vai dizer mais para trás, em Romanos mais para trás, que a lei é espiritual, e eu sou carnal, vendido sob o pecado. Logo, só eu cumpro essa palavra em Cristo, através do Espírito de Cristo, que me torna um com Cristo. E aí no 3, porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Por isso Paulo vai dizer em Romanos 6, vamos pecar porque estamos na graça? Não. Nós estamos mortos para o pecado, não podemos mais viver no pecado, porque a colheita do pecado, o salário do pecado é a morte. Então, Romanos é uma carta que toda igreja devia estudar com cuidado, porque tem muita gente vivendo no pecado e acha que está em Cristo, tem muita gente vivendo na carne e acha que está em Cristo. Quando eu falo carne, é natureza caída. Nós fomos salvos para viver Cristo e através do Espírito de Cristo, não para viver o pecado. Nós não fomos salvos para viver o pecado. Então a gente tem que ter cuidado com algumas situações que algumas igrejas colocam aí, com a tal liberdade que para pecar. Não, irmão, eu era escravo do pecado, Jesus me libertou dele. No 4, para que a justiça da lei, por isso que a lei é santa, boa e justa, se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui reside todo o problema do ser humano, porque a nossa natureza quer nos arrastar ao pecado, mas Cristo quer nos arrastar para a vida eterna. Então, enquanto nós estivermos aqui, há esse embate. Paulo vai tratar isso lá em Gálatas também. No 5, porque os que são segundo a carne, inquinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Nós agora buscamos as coisas do alto. Paulo vai tratar isso em Colossenses, ele vai tratar isso em várias das suas cartas. Pedro vai falar da nossa herança incorruptível no céu, João vai tratar disso. Mas infelizmente, irmãos, se há muitos séculos atrás Paulo diz que alguns, ele diz chorando lá em Filipenses, que ainda buscam as coisas terrenas, vivem para as coisas terrenas, e hoje? Que nós temos que contextualizar a palavra. Se lá Paulo já dizia que alguns já estavam presos a este mundo, e hoje? Porque muitos não compareceram aqui hoje, porque tem compromissos da carne, tem compromissos com o seu particular, menos com o reino de Deus, e vivem um casamento destruído, uma vida espiritual morta, porque não meditam na palavra, não buscam as coisas do alto, se alimentam do pecado, da corrupção deste mundo, e querem experimentar a graça de Cristo. Não vai ver, irmão, não vai ver.
Então, entrar nessa casa, ouvir essa palavra e não buscar as coisas do alto, é condenação para você no dia do juízo, que você ouviu e não praticou. Então, infelizmente, há muitas pessoas que estão presas ao pecado, irmão, mesmo dentro dessa casa. Infelizmente, é uma verdade, é um fato. Por isso, eu torno a dizer, eu não estou aqui para agradar o coração humano, porque a palavra de Deus não está para agradar o coração humano, ela está para curar o ser humano e libertar o ser humano, e revela quem nós somos e onde nós estamos. No 6, porque a inclinação da carne, da natureza da carne é morte. Ah, irmão, por isso que há casamentos mortos, por isso que há ministérios mortos, por isso que há pessoas que morreram há muito tempo, por isso. O texto é claro, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, logo, eu sou levado à oração, à meditação da palavra, a fugir de toda aparência do mal e a lutar contra o pecado. É simples assim. Aí Paulo vai aprofundando o texto, no 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Tiago vai tratar disso. Todos eles vão tratar disso. Então, meu irmão de volta, qual é a minha caminhada aqui? É desgrudar das coisas que nos afastam de Deus, irmão. Ser cristão é ir na contramão do mundo e não a favor do mundo. Essa é a questão. Pois a inclinação da carne, vai dizer no versículo 7, não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Ah, irmão de volta, você não sabe a minha luta, você não sabe o que eu passo. Ah, mas a luta contra o pecado é de todos nós, meu irmão. De todos nós. Você fortalece o espírito, você vai ter força para lutar contra a carne. Paulo fala para você tomar a armadura de Deus. Aí Paulo vai desmembrando o que é essa armadura, como você andar na justiça dele, na lei dele. E no 8, eu não entendo, eu fico complicado na minha mente, quando você lê um texto desse, e você ainda quer arrumar brecha para o seu pecado. Porquanto que estão na carne, a natureza caída, não podem agradar a Deus. Não tem como. Irmão de Val, Deus não está me ouvindo. Está mesmo não, irmão. Você no pecado? Você dizendo cristão mente, você que se diz que é cristão rouba, você que se diz que é cristão adultera, vai contra toda a lei espiritual de Deus, e você quer ter algo com Deus? Não tem. Agora, irmão de volta, qual o sentido da lição número 8? A certeza, está aí o título da lição. Tá, irmãos, não vou estar lendo a revista, que eu já estudei toda a revista, a aula está resumida aqui. Mas nós vamos tratar cada tópico. Por que a certeza que nos dão segurança? Porque sem essa segurança, você não vai atravessar o mar revolto da vida. As tempestades da vida vão te derrubar. Eu vou dizer para você uma coisa aqui, eu já disse várias vezes, vou tornar a dizer para você. Eu estou há mais de 15 anos nessa caminhada cristã, e tem pessoas que já estão enterradas porque entraram nessa casa, ouviram a palavra, não só quando eu falo nessa casa, juntando com os anos que eu congreguei em outra igreja. Já estão sepultadas por causa do pecado, fisicamente, mortas mesmo, foram sepultadas. Outras estão mortas espiritualmente e outras caíram para nunca mais voltar. Sabe, irmãos, Paulo diz para você não ignorar os ardes do diabo. Então as pessoas às vezes não atentam a isso. Então nessa carta aos Romanos, Paulo vai nos trazer, todo o capítulo 8, você lê em casa, quem não tem tempo, resposta profunda sobre a nossa justificação. Nós somos justificados em Cristo, não é mérito seu ou meu. Salvação, ele vai tratar da salvação, ele vai tratar da santificação, que sem ela ninguém verá a Deus, e da glorificação, o que nos aguarda em Cristo Jesus. Agora, toda epístola de Romanos, o que ela trata, irmão de volta? Doutrina do pecado, doutrina da fé, doutrina da justificação, doutrina da lei, doutrina da graça, doutrina da santificação, da salvação e outra, do juízo. Por que Paulo trata do juízo em várias das suas cartas? Porque haverá um tribunal. Se há um tribunal, eu sou um ser responsável. Então, o primeiro tópico aí que nós vamos tratar, só antes de entrar nele, tem mais um detalhe que nós temos que atentar, e também ela nos traz resposta profunda da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Qual a minha responsabilidade humana? Andar no Espírito e não na carne. Então eu não vejo Deus tratando o homem como um robô, uma marionete, não, como alguns, não vou citar aqui a questão que eles seguem,
que você não aceitou Cristo, tá, você não precisa fazer mais nada. Eu não vejo a Bíblia falando isso não, irmão. Eu vejo a Bíblia mandando eu ler, meditar, buscar, viver e praticar o tempo todo. Se você orar, se você me buscar, então sempre Deus exige uma resposta minha no processo da salvação. O que eu tenho que entender no processo da salvação? E aqui vamos tratar isso, que tem dois tópicos fundamentais, que a Bíblia traz claramente: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Isso é um mistério que não choca na mente de Deus, porque às vezes nós, com nossa mente curta, a gente, irmão, às vezes, e a gente faz isso com facilidade, por não entender a profundidade de Deus, a gente quer aprender Deus na nossa mente pequenininha, na nossa ignorância. Esse é o nosso problema. O que eu aprendi a pensar biblicamente? Deus, isso aqui está escrito, tem um sentido, eu quero entender esse sentido, só que o Espírito Santo vai me fazer entender. Eu tenho que me aprofundar. Há uma preguiça, irmão. Há uma preguiça espiritual no nosso meio, há uma morbidão espiritual no meio do povo, por isso que o povo está esfriando, o povo está morrendo, e o pecado está adentrando dentro das igrejas. É por isso. Então, isso aqui, qual é a minha responsabilidade no processo da salvação? Na sua santificação, no exercício da sua fé e na sua perseverança. Por que muitos já não estão nessa casa? Por que muitos já não estão na casa onde eu congreguei? Porque não perseveraram. Não buscaram e se aprofundaram na lama do pecado. Fato. Aí eu tirei isso aqui de um texto, de um livro, que graças à visão daquele autor, ele dirigido pelo Espírito Santo, ele me abriu um entendimento para uma coisa interessante: a aplicação da salvação, embora realce a soberania de Deus na aplicação da salvação, porque se Deus não for soberano na salvação, Ele não é soberano. Irmão, tem algo que eu quero deixar claro para você, no que eu creio. Vou deixar claro para você, e vou deixar você bem pensando nisso. Todos aqui creem que Deus é soberano? Que tudo tem que passar pela vontade dEle? Então não negue isso na salvação. Porque se Deus não é soberano na salvação, Ele não é soberano. Ponto final. Não anula minha responsabilidade no processo. Irmão Edivaldo, toda morte tem que passar pela mão de Deus? Tem que passar. Até um suicídio? Até um suicídio. Querendo você aceitar isso ou não. Até um suicídio tem que passar pela soberania de Deus, ponto final. Então, irmãos, o não entendimento da soberania de Deus complica toda a tua visão de Deus. E na hora do sofrimento, da aflição, você vai pensar o quê? Não, Deus não está no controle. Irmão, de volta essa pandemia aí, o que está acontecendo no mundo? Então Deus não está no controle? Deus está no controle. Nunca deixou de estar. Agora a humanidade está atolada no pecado, quer colher o quê? O que com a sociedade que vive homicídio, latrocínios, lesbianismo, homossexualismo, droga, quer colher o quê? A não ser o que está colhendo. A sociedade está doente, irmão. E aí, ela não nega o processo da responsabilidade humana na salvação. Os crentes têm uma responsabilidade no processo da sua salvação, no exercício da sua fé, na sua santificação e sua perseverança. A Bíblia ensina claramente: soberania de Deus e responsabilidade humana. Por isso que eu não trato teses humanas em púlpito. Tem aquela tese daquela linha de pensamento, aquela linha de pensamento. Cara, eu não discuto isso. Eu trato o que a Bíblia traz. A Bíblia traz soberania de Deus e responsabilidade humana, ponto final para mim. E a Bíblia não joga uma contra outra. Como você vai passar por um tribunal? Deus seria injusto. Como Deus vai mandar alguém para um tribunal, que é o tribunal dele, sem você ser responsável? Não tem como, irmãos. Por isso que todo provérbio vai encaminhar você, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E Jesus vai falar: não tema aquele que mata o corpo, não tem o que fazer. Você tem que temer aquele que depois que você morrer pode te jogar no inferno. O problema não é a primeira morte. Você que está me assistindo, é a segunda. É a segunda. É a segunda. Então vamos lá para o primeiro tópico. As certezas, está aí na sua revista, que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. É o primeiro tópico aí. Não vou ler a revistinha não, que já estudei. Vou tratar aqui como é. Por que Paulo está dizendo isso? Irmãos, tem uma coisa que nós temos que aprender aqui. Presta atenção. Faça pergunta ao texto.
Só que para responder, você vai ter que conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Esse é o nosso problema. Eu caminho com um senhor de 64 anos, ele fala para mim, Divaldo, ontem eu acordei 2 horas da manhã e fui meditar na palavra e orar. Tudo bem, ele é aposentado. Ele não poderia dormir até as 10 horas da manhã? Mas ele acorda 2 horas da manhã e é impulsionado a meditar na palavra. Aí a pessoa tem 24 horas no dia, aí come um monte de porcaria nessa televisão aberta brasileira, porque é lixo. E depois quer ouvir a voz de Deus, quer sentir Deus, quer ter vida com Deus. Não vai ter, irmão. Ou você mergulha na palavra, ou você despende tempo com oração, ou você vai padecer no meio dessa turbulência do pecado que o mundo está arrastando aí, uma multidão. Então vamos lá. Por que Paulo está dizendo isso? Não há nenhuma condenação para os cristãos de Jesus. Já discutimos aqui um pouco desse tópico. Mas o que eu quero? O autor vai até tratar disso, você vai entender. Jesus morreu pelos meus pecados. Quando eu aceito Cristo, o Espírito Santo me sela e me une a Cristo. Então aquela condenação que era para a minha morte, Cristo entra no meio e intercede por mim. Então vamos ver lá, por isso o apóstolo Paulo afirma, Romanos 4,25, vou tratar um pouco da carta, o qual por nosso pecado foi entregue. Eu fico impressionado, eu fico pensando, gente, será que eu ainda vou ver? Porque já montaram um templo de Salomão lá em São Paulo, o pessoal voltando a sacrificar animal. Por que você acha que o livro de Hebreus está escrito e você às vezes passa batido por aquele livro? Ele vai explicar o que significava o sacrifício daqueles animais. Mas nós passamos batido pelo Hebreus. Não, eu não gosto de ler Hebreus não, irmão Ivaldo. Mas você devia amar aquele livro, a profundidade que aquele livro traz. Então, o qual por nosso pecado foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Por isso que Jesus vai falar no singular, e aí eu fico um inculcamento na minha cabeça. Jesus fala, eu sou o caminho, singular, a verdade e a vida. Mas aí encontraram a quarta pessoa. Aí foi uma questão que eu tive com um colega meu. Ele chegou com um livrinho lá, que tinha mais de 400 santos, falou, você tem que clamar no nome dessas pessoas aqui. Eu falei, novo convertido, estava caminhando. Mas aí Deus sempre me deu a graça de responder a essas questões. Eu virei para ele e falei, colega, não vou citar o nome não por ética, colega, se você me provar que aqui dentro está escrito para mim fazer isso, eu vou fazer. Agora, eu desafio você a ler toda a Bíblia e dizer para mim que há uma quarta, falando aqui, é Pai, Filho e Espírito Santo. Onde é que você arrumou essa quarta pessoa? Aí você fala, irmão Divaldo, mas no meio cristão há a quarta pessoa? Há. Tem líderes aí religiosos se apresentando como caminho, a verdade e a vida. Você não quer comprar uma camisa manchada com o sangue daquela pessoa? Ele diz que aquele sangue dele lá é santo e vai te libertar. Eu não aguento essas situações. E aí, vamos continuar aqui. 1 João 2,2. João vai dizer, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Ele morreu por meus pecados. E continua. Por que Paulo vai dizer que não há condenação de Jesus? Porque Paulo está montando também Isaías 53:11. O meu servo justo, que sou ele, justificará muitos, porque as iniquidades dele levaram sobre si. Ei, Jesus levou o seu pecado, o seu, o meu, de cada um de nós aqui. É isso aí. Ele levou. Aí continua. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O Cordeiro de Deus. Em Romanos, Paulo vai tratar isso aqui, que Jesus intercede por nós. Agora, olha só 1 Coríntios 5,4. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Moisés, vocês tomarão aí um cordeirinho, vão matá-lo, sacrificá-lo, e vão pegar o sangue dele e botar nas portas. E quando vier o juízo, eu vou passar na casa que tiver o sangue. Isso era prefigurando Cristo, por isso que Paulo está dizendo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Como é claro a Bíblia, irmão, a Bíblia foi feita para ser entendida.
Eu não sei qual o problema que tem o ser humano que não quer ver essa verdade. João 1,29. João viu a Jesus, João Batista, né, que não fazia parte do clube do Bolinha, né, que tinha um clube Bolinha lá de Jerusalém, ó, se não passou aqui na nossa academia, se não estudou comigo, se não tem o nosso diploma. Aí me remete um caso de um profeta que falou para um falso profeta, falou para um verdadeiro profeta: por onde passou o Espírito do Senhor por mim para falar contigo? Tem gente desse jeito, irmão Divaldo? Tem. Irmão Divaldo, João Batista, cheio do Espírito Santo, sabe o que ele vai dizer? João viu a Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Por que nós não trazemos uma mensagem simples e direta para um mundo caído, onde só Cristo é o Salvador? Aonde a igreja moderna, eu digo 80% dela, porque 20% ainda conserva essa doutrina, se perdeu, apontando outro caminho, outro sacrifício. Mas Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Evangelho é simples, irmão. Nós complicamos algo que é simples, algo que as igrejas têm que voltar a pregar. Toda a Escritura aponta para Cristo. Agora vamos lá para Hebreus. Não dá tempo de a gente ler aqui. Separei alguns pontos, mas eu quero que você em sua casa, irmão Divaldo, eu quero estudar a palavra. Então você vai ler Hebreus 9, todo na sua casa, e Hebreus capítulo 10. Você que está me assistindo, Hebreus 9, Hebreus 10. Até meio-dia dá para você ler, irmão. Dá para você ler. Até meio-dia dá para você se programar e ler isso aí, amém? Então vamos lá, Hebreus 9, 12, alguns tópicos. Nem por sangue de bodes, nem de bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Que santuário? Cristo entrou. No do alto. Aqui era prefiguração. Você entende isso aí? Hebreus 10, 10. Na qual vontade temos sido santificados? Pela obração do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Hebreus 10, 12. Mas está este havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Nunca me aponte o homem, irmão. Eu estou sendo claro para você. Como eu me aborreço quando pessoas vão me apresentar o homem ou métodos humanos como solução da minha vida. Jesus já me libertou disso. Se você quer isso para a sua vida, fique em paz. Mas eu não quero. Eu não quero. O salmista já aponta lá, olhando para Cristo. O autor de Hebreus vai dizer, olhando para o nosso autor e consumador da nossa fé. Então, guarde o seu método, suas teses para você. Morra com eles, porque isso vai te levar à morte. Isso para mim não serve. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Hebreus 10, 14. Porque com uma só oração, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Você entende o que Paulo está dizendo? Porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você tem que aprofundar. Não é só parar em Romanos 8, não. Porque Paulo não está jogando palavra ao ar ou aleatória. Aí continua, Romanos 8, 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem me justifica. Sabe uma coisa que eu não tenho mais crise, irmão? Isso é com parente, com qualquer pessoa, colega de trabalho. Irmão Divaldo, eu não estou se agradando de você, não. O problema é seu. Irmão Divaldo, eu não gosto da sua linha de pensamento, sua tese, o problema é seu, meu amigo. Agora, que eu vou seguir aqui dentro do que Deus está me falando, eu vou seguir. Já falei isso para parente meu. A minha esposa até preocupada, irmão Divaldo, mas tem parente seu que não bate muito contigo. Eu falei, não é para bater mesmo, não. Porque eles têm que nascer, não nasceram ainda, como é que eles vão bater comigo? Agora, eu deixo de orar por eles? Não, eu quero que eles nasçam, aí sim eles vão bater comigo. Vão andar comigo. Irmão, eu disse ontem para umas pessoas, eu disse que eu sou direto, eu falei, eu vou tomar essa e essa decisão, eu não tenho meio termo comigo. Irmão, eu detesto cristão que quer viver meio termo. Mostra para as pessoas quem você é, meu amigo. Eu gosto de tratar com pessoas que eu vejo claridade nelas e não obscuridade. Eu disse para elas, olha, eu estou tratando a situação assim e vai ser assim. Se você tem uma solução para esse problema, vocês me apresentam. E ponto final. Mandei uma mensagem escrita e uma mensagem vocal para eles. Vocês entenderam? Entendeu. Então tá bom, mas até agora ninguém me respondeu nada. Então sinal que eles entenderam. Se não entendeu, se não gostou, um abraço. Porque às vezes, irmão, você é convidado para viver a verdade, mas você quer ser um covarde.
Eu vou falar o que agrada a minha mulher. Errado. Você vai falar o que agrada a Deus. A mulher vai falar para o marido o que agrada a Deus. O pai vai tratar com o filho o que agrada a Deus. Quando eu trato com a minha filha, eu falo para ela, ó, está vendo aquele exemplo ali? Ah, estou, pai, não siga. E quando eu vou falar com ela, aí que você tem que ter uma autoridade espiritual para dizer, você vai fazer porque eu estou fazendo. É a primeira coisa que eu falo para ela, você não me vê fazendo? Bem, então você vai fazer, meu irmão. Vamos parar com o meio termo, irmão. Como tem gente vivendo meio termo dentro da casa de Deus. Irmão, você foi chamado para viver uma verdade, e uma verdade que vai causar problema? Vai, mas vive essa verdade, pratica essa verdade. Lucas 24:4. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo. Você entende por que sacrificavam animais? Você entende por que o salmista vai dizer, holocausto e oferta pelo pecado não te agradaram? Você entende o que está escrito nos profetas? Por que não amar toda a palavra? Por que tanta distorção na palavra? Tudo aponta para Cristo. Eu gosto de Paulo, irmão, porque Paulo era direto no que o Espírito Santo tratava no coração dele. Qual é o fim da lei, irmão Divaldo? Romanos 10:4. Você que está me assistindo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça todo aquele que crê. Eu creio, sou justificado, e aí passo a cumprir a lei espiritual. Simples, não é? Não há crise. Agora o segundo tópico, a certeza de que o Espírito Santo vive em nós. Aqui é outro problema. Qual o entendimento de eu não entender que o Espírito Santo é um com Cristo, um com o Pai? É vários. Uma vez, uma pessoa foi pregar, trouxeram essa pessoa, sem uma análise, irmão, você não põe qualquer um em púlpito, ou qualquer um para pregar, que você vai causar um problema. A pessoa trouxe, a pessoa virou e falou assim, é porque o Espírito Santo aqui age de uma maneira, e lá onde eu congrego age de outra. E aí, como é que pode ser isso aí? Então, eu tenho vários Espíritos Santos, porque tem várias denominações com várias esquisitices por aí. Aí eu sentado ali, depois eu fui na pessoa que convidou a pessoa para pregar, falei, ó, você traz uma pessoa dessa aqui para pregar algo disso aí. Aí depois você tem que corrigir essa coisa aí. Irmão, o mesmo Espírito que age aqui, age em outra igreja. Não vou falar denominação aqui não. O problema é o ser humano. Irmão Divaldo, tem um negócio ali que é avivado, ali como é que é? Tradicional, ali é renovado, ali é pentecostal. Olha para mim, você que está aí na sua casa, só tem um Espírito Santo. Só tem um. Aí imagine Deus lá de cima olhando o que estão fazendo com o Espírito Santo. Ó, ali ele é pentecostal, ali ele é neopentecostal, ali ele é tradicional. Para com essa besteira, irmão. Ou você toma o conhecimento de quem é o Espírito Santo e ele tem toda a aplicação da salvação, ou você vai ter um problema com Deus. Eis a questão de se não entender Deus. Então vamos lá. Efésios 1:13. E tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Que crise eu tive. Eu cheguei na igreja onde falaram, ó, irmão Divaldo, você tem que receber de novo o Espírito Santo, mas Deus falava dentro de mim, eu já estou aí dentro. Aí você não sabe quanto que eu sofri com isso. Nitidamente eu ouvi a voz de Deus dentro de mim, eu já estou aí dentro. Porque quem me convenceu que Cristo é Senhor, só o Espírito Santo faz isso. Eu tive que passar por esse processo, nessas esquisitices, doutrinas humanas que matam as pessoas. Vamos ao texto, 1 Coríntios 12:13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Então eu não posso ter um Espírito aqui, um Espírito na tradicional, na renovada, na pentecostal. Para com isso, irmão. Pelo amor de Deus. Não fica mais com isso na sua mente, no seu coração. Só há um Espírito, formando um corpo. 1 Coríntios 6:17. Mas o que se ajuda com o Senhor é um mesmo Espírito. O que fazer com esses textos, com essas maluquices que você vê por aí? Mas recebesse o Espírito de adoção de filhos, vai dizer Paulo. Tito 3:5. Qual o trabalho do Espírito Santo? Por isso Paulo vai falar, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Paulo estava combatendo o pecado da fornicação lá em Coríntios. Você vai pegar esse corpo aí, se unir com uma prostituta, vai fazer um corpo com ela? Porque todo pecado que cometemos é fora do corpo, mas esse aí é dentro do corpo.
E o seu corpo é templo do Espírito Santo. Paulo está explicando para eles. Vocês não podem sentar na mesa do demônio, na mesa de Cristo. Está aí, ó. O porquê de tanta coisa nós estamos vendo aí, dentro de algumas igrejas, irmão. O Brenner, nós estávamos aqui numa aula, o Brenner até mostrou. Um pastor, que eu não sei se é, porque Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, então nem tudo que você vê de título aí é verdadeiro. Um padre, e quem estava orando por dois? Uma mãe de santo, uma macumbeira. Olha que ponto nós estamos chegando. É o que eu falo. Ou nós abraçamos essa palavra, vemos essa palavra, ou não vamos ver coisas terríveis acontecendo dentro da igreja. Então continua. O que o Espírito Santo faz, irmão de volta? A certeza de que o Espírito Santo vive em nós. A certeza, olha só. Tito 3,5. Nos salvou pela lavagem da regeneração. Ele faz o processo de convencimento da justiça, do juízo e do pecado. Eu não converto ninguém. Se o Espírito Santo não fizer isso, não penetrar essa palavra em você, eu não posso fazer. Continua. Regeneração da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou, no versículo 6, sobre nós. Por quem? Por Jesus Cristo. O Espírito Santo é enviado por Cristo, nosso Salvador. Por isso que João vai dizer que o Espírito Santo é enviado no nome de Cristo. Cuidado com a sua relação com o Espírito do Senhor, irmão. Muito cuidado. João 1,13, os quais não nasceram do sangue, porque o sangue não pode gerar um homem espiritual, nem da vontade da carne, a carne não pode fazer isso, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todos vocês estão aqui essa manhã, você que está me assistindo, Deus te gerou pelo Espírito Santo. É por isso que nós temos um problema. Uma igreja, quando é dirigida pelo Espírito Santo, ela não vai criar homens e mulheres de Deus, ela vai matar. Ela vai criar loucos, fariseus, liberais, malucos, como a gente vê por aí. Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo, irmãos? Você tem verdadeiramente sentido Deus falar ao teu coração? Verdadeiramente você tem sido sensível à voz dele? Tem ouvido ele? Irmãos, o nosso problema é com Deus, é com a palavra dele. Mas o ser humano é tão covarde, tão trevas. Não, meu problema é a minha mãe, que quando eu era pequeno não me deu uma bola de futebol. Sabe, meu problema era o meu pai, que não me deu uma chuteira da moda, aí eu fui para as drogas. Você não vê essa desculpa por aí, do cara que está em pecado? Olha, quando eu era pequeno eu passei por isso que eu sou isso hoje, essa coisa ruim que sou hoje. Não, você não nasceu de novo. Porque quem está operando em você, para matar, roubar e fazer tudo que não presta, é o diabo. Aí a pessoa quer dizer que foi o pai, foi a mãe, foi o meio onde ele vive. Não, eu cresci no meio muito complicado. Eu vim de um lar espírita. Eu caminhei com colegas verdadeiramente carga torta, mas nem por isso segui o caminho deles. O problema, irmão, é o coração humano de não aceitar a verdade, viver a verdade, e querer viver a hipocrisia. Simples assim. Então, a certeza que somos filhos de Deus. 1 João 3,1. O Espírito Santo nos tornou filhos de Deus. Porque Ele nos uniu a Cristo. 1 João 3,1. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós não somos das trevas e da noite, por isso que Paulo vai dizer, irmão. Nós somos filhos do dia e da luz. Não andemos como aquelas obras de outra hora, com aqueles pensamentos de outra hora que dominavam os nossos corações. Aqui que reside o problema, por isso que a carta vai tratar, olha, os que estão na carne não podem agradar a Deus, por isso que Paulo vai tratar. Eu tenho uma crise, irmão, dentro de mim. Tenho. Eu tenho uma crise quando vejo pessoas em cargos centrais dentro de uma casa que se chama Casa de Deus e a pessoa está em pecado. E muitos líderes se acovardam e aceitam isso aí. Nós estávamos no culto onde uma pessoa falou uma coisa que eu já venho falando há muito tempo. Se cultua a Deus embaixo de uma árvore. Eu estava lá sentado, quando falou isso, Deus acendeu algo no meu coração.
É melhor, irmão, se cultuar a Deus embaixo de uma árvore do que no meio da podridão. É melhor se cultuar a Deus embaixo de uma árvore do que no meio de uma sujeira de imundície. Não compactuo. Aí uma pessoa vem me indagar, irmão de volta, eu falei, cara, eu não caminho com sujeira. Não caminho. Virou o biquinho para mim, foi para lá, para cá, me cumprimenta assim, mas meio frio, problema dele. Mas eu falei uma verdade para ele. Você quer caminhar com a sujeira, com a imundície? Caminha, eu não caminho não, irmão. Não caminho. Você quer caminhar? Problema seu. Então vamos lá. Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Nós éramos escravos. Andávamos nos espíritos da potestade das trevas. Para outra vez estardes em temor. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos. O Espírito Santo faz essa adoção. Cuidado com o seu relacionamento com o Espírito Santo. Cuidado. E Jesus vai advertir isso. Ó, você pode falar de mim, do meu Pai, mas se você falar com o Espírito Santo, olha o que Jesus está dizendo. Aí você vai lá para o Escritor de Hebreus, que fala que é impossível que aqueles que experimentaram os dons futuros e o Espírito Santo recaiam, seja outra vez renovado. Aí eu tenho uma crise com alguns teólogos aí. Não, irmão, daquela parte lá. O que é aquela parte lá? Ele só está reafirmando o que Cristo reafirmou. Eu já vi pessoas, irmão, blasfemar contra o Espírito Santo e nunca mais levantar, estão caídas até hoje. E tu acha que tu pode blasfemar contra o Espírito Santo e ficar livre? Não vai ficar. O que o escritor de Hebreus traz ali é um fato, é uma verdade. Cuidado. Muito cuidado como você vê essa questão aí. Muito cuidado. Romanos 8,17. Se nós somos filhos, aqui é que vem, olha o que Paulo trata, irmão. Sabe o que Cristo fez comigo, com você? Somos logo herdeiros. Nós éramos herdeiros da morte e da escravidão do diabo. Agora nós somos herdeiros do reino do céu. E também herdeiros de Deus. E olha só que maravilha. Co-herdeiros com Cristo. Olha que dádiva. E eu vendo onde aquele culto acontecer, aquela igreja lá acontecer, o milagre que Deus fez ali, operou ali, porque homens ali foram sensíveis ao Espírito Santo. E foram até o final com aquela obra. E eu vendo aquilo ali, e eu falei, meu Deus. Quando a gente se torna sensível ao teu Espírito Santo e se deixa guiar por isso, você vai ver o fruto. Aí eu via citar o nome de uma pessoa lá que ajudou muito no ministério daquele pastor. E eu falei para a pessoa, olha aí, valeu a pena, hein? Porque o que um pastor plantou, o outro hoje está colhendo. Você está vendo como é que vale a pena você investir no ministério? E hoje está lá. E eu pude ver e contemplar aquele dia, guardei até o papel da inauguração, guardei lá em casa. O que Deus faz, né, irmão? Eu vou dizer algo mais profundo para você. Muitas das vezes nós não sabemos a palavra de Deus que nós falamos para um, para outro, o resultado disso, mas na eternidade, viu, Rodolfo? Sabe aquele cara que naquele dia você deu aquela palavra de Deus para ele? Ele pode estar lá no céu por causa daquela palavra. Então, até a obra que nós fazemos aqui, o completo dela é no céu. E isso é um agravo para nós. Eu posso omitir essa palavra ou falar essa palavra. É melhor falar. Então, continua. Efésios 2,19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Olha que beleza que Cristo fez por nós. Portanto, nossa salvação, santificação e justificação é inseparável da obra do Espírito Santo. É impressionante isso. Sabe o que eu descanso aqui? Que se eu fizer tudo que Deus mandar, eu vou ver a colheita disso. Ainda que você vai sofrer perseguição, você vai sofrer retaliação, mas é melhor você permanecer no que o Espírito de Deus está mandando. Então, o terceiro, deixa eu ver aqui, tratamos já 3 tópicos. O quarto tópico, vamos para o quarto tópico. A certeza de que estamos seguros em virtude dos soberanos propósitos de Deus. Aqui é um complicador.
É o que nós estávamos discutindo no início. Eu já vi pessoas falar, não, irmão Edvaldo, eu creio que Deus é soberano, mas nega no cemitério. Nega na hora da sepultura. Nega na hora de um acidente. Nega na hora de uma enfermidade. Nega diante da primeira tribulação. É o que muitos estão fazendo aí agora. Muitos estão fazendo isso aí agora. Se você não vê Deus como soberano, irmão, você está complicado na sua visão espiritual de Deus. Então vamos lá. Romanos 8,30. E nos predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Nossa segurança está na soberania da onipotência de Deus. Pedro define essa questão, 1 Pedro 5,10. E o Deus de toda graça. Pronto. Vamos aí na imutabilidade. Foi outra crise na minha caminhada. Eu estava na igreja e apresentava Deus com duas facetas, o Deus do Antigo Testamento e o Deus Novo. Você não sabe a crise que eu passei com isso, mas eu entendi que Deus queria que eu estudasse, para entender verdadeiramente o que é isso. Então, Deus é imutável, certo, Rodolfo? Então, quando a Bíblia diz, o Deus de toda graça, quando ele deixou de ser o Deus da graça? Em tempo nenhum. Você não vê a graça de Deus no pecado lá de Davi? Você não vê a graça de Deus com os ninivitas, quando Jonas foi levar a palavra? Você não vê a graça de Deus que podia ter destruído aquele povo logo no deserto, mas depois castigou ele por 40 anos? Eu não entendo essa paranoia, irmão. Aqui está dizendo que Deus é o Deus de toda graça. Quando o Espírito Santo deixou de ser o Espírito da graça? Quando? Você pode me dizer? Eu não posso também ter dois Espíritos Santos, um lá e outro aqui diferente. Não, ele é o mesmo. Porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, assim como Deus. Então Deus é imutável, o Espírito Santo é imutável, Cristo é imutável. O não entendimento disso me causa problema. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou, aqui entra o mistério. Irmão de volta, quem te acordou aos 37 anos para seguir a Cristo? Deus. Quem acordou todos vocês? Deus. Em que sono nós estávamos mortos? No sono da morte do pecado, escravos do diabo, todo mundo aqui era. Andando nos desejos da mente, do pensamento e do coração. Ou você acha que você acordou sozinho? Você não acordou sozinho não, irmão. Se Deus não te acordasse, você não acordaria. Mas não anula a responsabilidade daqueles que endurecem o coração e não ouvem. Escute isso. Escute isso. Não anula. Então esse Deus que vos chamou a sua eterna glória, Ele mesmo, Ele está nos aperfeiçoando, aleluia, nos confirmando e fortalecendo. Por isso, quando você vem a essa casa, você é aperfeiçoado, confirmado e fortalecido. Por isso que você tem que andar na direção do Espírito. E Ele vai te aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. O que você tem alimentado mais? Qual dos dois aí está mais fortalecido na sua vida? O Evangelho de Judas. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Ele é que nos guarda, amado. E apresentar-vos irrepreensível, com alegria perante a sua glória. Irmão de volta, por que muitos caíram? Porque não dobraram o joelho na hora da tentação. Porque não fugiram da aparência do mal. Eles achavam que poderiam brincar com o pecado, ou até namorar com o pecado, ou se deitar com o pecado. Não pode, irmão. Deus fala para você fugir de toda a aparência do mal. Isso aí é sério. Todo mundo aqui sabe onde está pecando, o que tem que ser tratado e mudado na sua vida. Todo mundo aqui sabe. Todo mundo. A grandeza de Deus, João 10, 29. Por que Deus nos garante a salvação? Olha o que Jesus vai dizer. João 10, 29. Meu Pai que é meu Deus. Jesus falando da onipotência do Pai, da soberania do Pai. Meu Pai é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Nós estamos na mão dele, Rodolfo. Todos vocês aqui. Ninguém pode nos tirar. E eu e o Pai somos um. Simples assim. Agora, Davi tinha um entendimento. Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Aí é uma questão teológica, que as pessoas não compreendem, mas você tem que compreender Salmos e o que Davi compreendia de Deus.
Por isso que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus, porque Davi conseguiu profundamente compreender Deus. E passado anos e anos, tem pessoas que não compreendem Deus ainda, e Davi compreendia isso. Por isso, Davi, em 1 Crônica 29, 11, ele vai falar no final da vida, que ele escreveu a planta do templo pelo Espírito Santo, que ele juntou todo aquele ouro e prata, ele vai dizer, teu, Senhor, é o poder, amém, a grandeza, porque Ele é, a honra, porque só Ele tem que ser tributado, a vitória, porque Ele é, a majestade pertence a Ele, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Vamos reconhecer isso, irmão. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exalta por chefe sobre todos. Já me disseram assim em algumas situações, várias situações, experiência que eu passei com Deus. Deus falava assim, vai lá e faz isso e isso. E a pessoa falava, Divaldo, não faz, porque isso aí que você está requerendo é impossível. Interessante. Aí eu não ouvia a voz deles, é lógico, eu ouvia a voz de Deus. E em todas que eles falavam que é impossível, Deus tornou possível. Deus tornou possível. Eu cheguei até a dizer para um irmão, rapaz, eu sei o Deus que eu sirvo. Deus está mandando eu proceder assim, eu vou proceder. Ah, mas isso aí é impossível, isso aí não vai passar. Mas passou. Aconteceu. Vamos lá. Salmo 103, 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, o seu reino domina sobre tudo. Basta uma ordem de Deus lá de cima, Rodolfo. Pode ser a tranca que for, Deus arrebenta, a porta abre. Basta uma ordem lá de cima, viu, Nilde? E Deus vai lá e resgata aquele parente perdido. Vai lá e busca aquele enfermo espiritual e faz uma nova criatura. É só nós entender isso e orar com essa fé, irmão, com essa determinação. Senhor, eu não posso, mas tu podes. Eu não posso operar naquela situação, mas tu podes. Simples assim. Não é isso, mano? Simples assim. Deus faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, irmão. E a gente quer prender Deus na nossa mentezinha pequenininha. Atos 2:47. Quem acrescenta pessoas a essa casa? Quem acrescenta pessoas a essa obra? Está lá a resposta, Atos 2:47. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de ser salvos. Ele vai continuar a grande obra nessa casa. Ele vai continuar a grande obra naquela casa que a gente sabe lá onde. Porque Ele é o Senhor da obra. O que basta ao homem, irmão Divaldo? Não atrapalhar. Não querer tomar o lugar de Cristo, não querer botar a sua doutrina, não querer botar o seu fundamento, o seu pensamento. É só isso. É o que essa igreja, irmão, tem tentado fazer e tem tentado estabelecer a doutrina. Por isso que os jovens estão lá em cima. O pastor tem acompanhado o que eles estão estudando. Por isso que os pequenininhos estão aqui, aprendendo o caminho para não errar. Por isso vocês estão aqui. Porque quando você estiver em tribulação, vocês sabem que existe um soberano. Quando você estiver na turbulência, você sabe que tem um soberano. Quando você estiver no cemitério, você sabe que a soberania de Deus também está ali. Por isso você vai viver, as incertezas da vida vão ser vencidas. Último tópico, para nós encerrarmos. A certeza de que nada nos separará do amor de Deus. Nada. Eu confesso para você que na minha fraqueza humana, que nós somos, eu já tive situações de falar para Deus, Deus, eu não aguento mais, eu cheguei no limite com essa situação. Para mim não dá, mas Deus lá no fundo fala, dá porque eu que vou fazer. Vai dar porque eu que estou no controle. Você vai só fazer o que eu estou te mandando. Irmão, já teve situações de eu ir 3 vezes para tomar uma decisão, saía da minha casa, Deus mandava voltar, saía, Deus mandava voltar. E eu falava, mas Deus, eu vou ter que insistir com isso. Eu falei, vai. Porque lá na frente eu vou ter o resultado para isso aí. Aí vinha um temor no meu coração, aí minha esposa, mas de volta isso aqui, Guilherme. Aí vieram pessoas para me tomar outra decisão. Eu falei, eu não vou tomar outra decisão, irmão. Se eu tomar, Deus arrebenta comigo. E é melhor obedecer a Deus do que Deus arrebentar comigo.
Aí eu passei por aquela tribulação, por aquele mar revolto, e por aquelas tempestades, irmão, porque eu perseverei em Deus. Perseverei em Deus. E eu compreendo claramente o que Paulo está dizendo aqui, Romanos 8,39, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Agora, o que Paulo vai dizer? Passaremos por dificuldade? Passaremos. Jesus fala, no mundo tereis aflições. Jesus fala, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo dá. Que paz esse mundo tem para você? Nenhuma. Ele não tem paz. Se você ler lá Miqueias, vai dizer que da terra pereceu o amor, pereceu a verdade. Eu fico preocupado. Quando é ímpio, tudo mesmo, mas quando o cristão me manda coisas de política, ou enfatizam política, ou se tua esperança for essas pessoas aí do Supremo, da Presidência da República, do Senado, aí eu digo para você está perdido. Está perdido. Um dia eu vi um menino lá, o menino estava com uma questão no coração, irmão, meu time de futebol caiu, eu estou quase morrendo do coração, vem cá, esse time, qual o nome desse time? Tal time, você pode falar com esse time aí agora? Não, não posso, ele é uma agremiação, então isso aí nem é uma pessoa, qual a sua preocupação, jovem? Jovem, sabe a palavra de Deus diz, jovem? E pregando para ele, maldito homem que confia no homem, não é isso, irmãos? Maldito homem que confia em 11 homens, mais maldito ainda. Falei, deixei para ele. Você pode falar com essa agremiação aí agora? Não, é uma entidade futebolística. Então, pronto, qual é o teu sofrimento, meu amigo? Olha a que ponto o ser humano chega. Aí eu fico vendo o pessoal chorar na televisão. Ai, meu time. Ah, pelo amor de Deus, meu irmão, vai se converter. Você que está me assistindo, ó. Pelo amor de Deus. Então, vamos lá, irmão, ó. Sofrimento, passalemo, tribulação, angústia, perseguição, fome. Tem muitos cristãos passando crise aí financeira agora. Nudez, sofrimentos, perigo, espada. Mas em tudo isso, irmão Divaldo, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mais. Muito mais. Irmãos, quando um dia eu cheguei atribulado em casa, estava passando umas questões, e sentei na minha área lá, e Deus falou, levanta. Aí eu levantei, assustado. E Deus falou, olha. Aí eu comecei a olhar, falei, quem te constituiu tudo isso aqui? Aí eu falei, foi tu, Senhor. E qual é a tua preocupação? Aí eu parei, sentei e falei, perdoa, Deus. Perdoa. Nós temos que chegar a um ponto, irmão, que tempestade nenhuma vai nos abalar. Crise nenhuma. Irmão, de volta amanhã vão trancar todas as contas bancárias, amém. Amanhã vai fechar tudo, amém. O meu Redentor reina e vive. O meu Redentor vive. Quero terminar com as palavras do apóstolo Paulo em Romanos. Sabe o que eu almejo, irmão? O céu. Nós pregamos aqui um dia desse sobre isso. Se o seu coração não arde pelo céu. Uma pessoa me ligou essa semana e falou, Divaldo, não sei o que. Eu falei, irmão, posso falar uma coisa para você? Pode. Eu não tenho prazer mais nessa terra. Rapaz, o que você está falando? Você está pensando em se matar? Não, eu falei, não. Porque ele ficou logo preocupado, né? Você está pensando em fazer uma besteira na sua vida? Eu falei, não. Mas que eu anseio por Cristo me buscar, anseio. Qual a sua crise, irmão? Com isso. Eu falei para ele, eu não tenho prazer vendo o que eu estou vendo, ouvindo o que eu estou ouvindo. Qual o prazer que você se deleita aqui nessa terra aqui? Irmãos, hoje eu passo vendo as pessoas se embiragando, ouvindo aquelas músicas. Só muito bêbado para ouvir aquelas músicas mesmo que eles ouvem. Que eu entro no mercado, eu fico ouvindo aquelas esquisitices, aquelas letras. Eu falei, esqueceram até de dar remédio de dor de barriga para esses cantores sertanejos. Parece que eles estão com dor de barriga o tempo todo quando estão cantando. Aí eu fico olhando aquelas letras, aquelas esquisitices, ou uns rap que exaltam o sexo e a droga. 3 jovens indo lá para cá na bicicleta, cantando uma abominação de imoralidade, um rap. Ainda um cara passou na minha rua com uma música assim, O Bom Malandro. Você conhece algum malandro bom? O Bom Malandro. Aí tem uma música que diz assim, um alô com a feiticeira, sei lá, ele é demais. Você quer um alô com a feiticeira? Eu não quero. Ainda chama ela de Deus. Irmãos, eu vou contar a você. Aí eu paro, fico ouvindo isso, aí eu falo, gente, não dá para se amoldar esse mundo. Não tem condições, irmão.
Você que tem o Espírito Santo, se você não se incomoda com as pessoas que ouvem essa música, se você não se incomoda de ver duas mulheres se beijando, se você não se incomoda de ver homem com homem se beijando, se você não se incomoda com um cara que tem 4, 5 mulheres, com mulher que tem 5, 6 maridos, se isso aí não te incomoda, tem algo errado com você, irmão. Aí eu falava para a pessoa, olha, eu almejo o céu. Aí eu fui falar para ele, não, eu estou almejando o céu, eu não tenho mais prazer aqui, essa terra é aqui para mim, irmão. Eu estou aqui para cumprir a missão de Cristo até o dia que Cristo me levar ao céu. Então, eu quero terminar com o que Paulo diz aqui. Romanos 8:18. Porque para mim, tenho por certo, que as aflições desse tempo presente, estamos vivendo um tempo de grande aflição, entenda isso. E vai perdurar ainda um bom tempo, hein? Isso não vai acabar facilmente igual muitos estão pensando aí, não. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar, eita Paulo, cheio do Espírito Santo, com a glória que em nós há de ser revelada. É isso que eu almejo. Será que vale a pena você trocar o gozo do céu pelo pecado? Será que vale a pena você comer essa iguaria do mundo e largar as coisas do alto? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Assim, alguém tem alguma pergunta, irmão? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Que o pastor vai estar orando e dando os avisos final, amém? Agradeço a oportunidade e você que está em casa, não deixe de ler os textos que foram aqui incluídos, amém? Vamos então nos colocar na presença de Deus em oração. Obrigado, ó Pai, por esta lição, ó Deus, por este momento em que na Tua presença podemos ouvir a Tua voz, podemos, ó Deus, recordar das Tuas verdades, promessas, ó Deus, e nós não tememos porque Tu és o nosso Deus. Isso nos dá, ó Deus, a segurança. Obrigado, ó Deus, porque Tua presença em nossa vida nos basta. A Tua graça é suficiente para enfrentarmos, ó Deus, esses momentos tão difíceis que estamos enfrentando. Queremos, Senhor Deus, que a Tua palavra não só seja pelo ouvir, mas que possa ser uma prática em nossa vida, para que o mundo creia que a esperança é Jesus Cristo. Senhor Deus, nos prepare para o culto logo mais à noite. Aqui voltaremos para cultuar a Ti, para Te adorar, para falar, cantar, anunciar as Tuas grandezas, os Teus feitos em nós e nas vidas daqueles que precisam reescrever a sua história. Nos dê, Senhor Deus, um restante de dia agradável, em família, no compartilhar do pão, no relacionamento, na comunhão uns para com os outros. E sim, somos gratos. E abençoa, Senhor Deus, todos aqueles que nesta manhã também ouviram a Tua palavra através da transmissão, para que ela possa, Senhor Deus, ali crescer em seus corações, possa transformar, e assim, Senhor Deus, também possa dar frutos. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém.